Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Boa noite, meus amigos. Hoje vocês vão ter a oportunidade de assistir um programa que eu sempre tive vontade de fazer, sobre uma figura extraordinária que nós tivemos a sorte de ter nesse século, um apóstolo, um homem que veio para o mundo com a designação de Deus de ser bom e de procurar fazer com que as pessoas prestassem, porque o ser humano não presta. Mas ele veio ao mundo para tentar resolver isso. E foi Dom Helder Câmara. E eu procurei, e vou procurar fazer um programa, fugindo um pouco dessa coisa de política e de não sei o quê. Não, nós vamos falar do dom, do sujeito bom. Eu uma vez me encontrava, toda vez que ele me encontrava, ele dizia assim: você está melhorando. Eu digo: mas eu nunca estou doente. Eu disse: não, mas a gente não tem que melhorar por dentro também. Então, eu sempre aprendi muito com ele. Quando dois sujeitos que eu aprendi, era ele e Miguel Arraes. Um não falava e o outro falava muito. E eu hoje trouxe 3 amigos de Dom Helder. Vocês sabem que o Fim de Noite com Você é um programa que eu gosto muito de apresentar amigos, bater papo, aqui não tem nada de muito sério. Meus patrocinadores não sabem disso: Chinarai, Via Moda, Folha de Pernambuco, Hospital Português. Enfim, aqui a gente bate papo, conversa, que não tem essa coisa FACIP, a Universidade FACIP, então a gente bate papo. E hoje nós vamos bater um papo aqui, nesse escritório, o escritório Zé Paulo Cavalcante aqui, mas parece um estúdio, é uma beleza aqui. Eu até vou fazer um programa aqui, cheio de ar-condicionado, que dá bom. Quando mais? Com Marieta Borges, que é poetisa, a mulher que mais tem Fernando Noronha na face da terra. Depois de Fernando Noronha vem Dom Helder, eu não sei se é antes Dom Helder, depois Fernando Noronha. O advogado acadêmico e meu amigo, pronto, eu vou dizer que era meu amigo, que eu fiquei melhor, Zé Paulo Cavalcante, que também foi uma figura amiga de Dom Helder. O meu amigo Tanderini, que é o homem dos Trapeiros de Abaús, uma obra que ele fez junto com Dom Helder, que é uma obra bela, uma obra bonita. E aí nós vamos conversar sobre essa figura que foi Dom Helder Câmara. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse programa. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente já disse a vocês que nós vamos fazer um programa sobre Dom Helder. E a primeira pergunta é uma pergunta muito prática. Eu vou perguntar a essas 3 pessoas como eles conheceram Dom Helder. Viram Dom Helder pela primeira vez. Ouviam falar, já tinham algum conhecimento. E eu vou começar, claro, pelas mulheres, que estão me apanhando. Né? Marieta Borges, como foi a primeira vez que você viu Dom Helder Câmara? Com todas as expectativas do mundo, em abril, quando ele chegou aqui, e veio do aeroporto, batedores, aquela multidão, e ele então fala ao povo no meio da rua. Naquele momento tinha havido a Revolução, então para nós todos, estudantes, militantes de Ação Católica, aquilo era a esperança que se concretizava. E graças a Deus, ao longo de todo esse tempo em que ele viveu aqui, isso se concretizou. Ele foi o que eu esperava. Ele parece que foi um homem predestinado a essa coisa
de viver ao lado daqueles que mais precisavam. Porque ele estava no Rio, numa situação até de privilégio, certamente privilegiada, na capital do Brasil, ali jantando com o Juscelino, comendo com o João Goulart e tal. E de uma hora para outra mandam ele para os confins do Nordeste. Não é? Um estado depois de Arrasta ter sido deposto. Mandaram primeiro para Maranhão, hein? Mas depois internou ele aqui. Porque o Dom Carlos Coelho morreu e ele veio. Então, ele veio para cá também com essa certa missão. Sim. Né? Como é que foi o começo disso? Porque também não chegou aqui para fazer barulho primeiro, Paulo Guerra, aí ajeitou-se ali com o general e tal. Mas ele fez barulho, o discurso dele, ao tomar posse da arquidiocese, é um barulhão. Até hoje, ele inspira movimentos. Tivemos há poucos dias um movimento com os movimentos populares se reuniram na quadra do Salesiano para trabalhar 12 pontos tirados desse discurso, que até hoje não se espante se me vire com reacionários ou com revolucionários. Meu coração e minha casa estarão abertos a todos. Todo mundo, quem estava esperando a esperança, meu Deus, é esse o homem. E quem não estava, de repente, acreditou. Ele é meu amigo, eu digo sempre que eu tenho esse privilégio de ser amigo dele e ele meu. Por culpa dele, eu hoje estou na Rádio Folha, fazendo lá meus barulhos. Eu não faço programa de rádio, eu faço barulho. E é o doutor, meu amigo Zé Paulo da Obra. Não é doutor, ele é cordelista. Ele, se fosse por ele, era poeta lá de São José da Egito, mas ele nasceu ali por lá de Pesado, foi aqui na Graça. Doutor Zé Paulo, qual foi a primeira vez que o senhor viu a figura de... Eu me lembro que passou um ônibus da CTU e o motorista parou. No meio da rua, não tinha parado de ônibus, não. Parou, ele entrou no ônibus. Eu acho que eu não sabia nem para onde ia o ônibus, ele entrou e foi embora. E da outra vez, eu tinha Marieta, eu tenho 53, houve um caso rumoroso aqui de uma infidelidade conjugal. Minha mãe era muito amiga da senhora que estava passando pelo processo. Essa senhora foi aluna do Colégio São José e ficou lá na Doroteia, porque a família era muito rica, moralista e tal, e o marido, mas depois o marido pegou ela de volta, porque ele gostava era dela mesmo, com o chifre. Mas a traição era dela ou era dele? Dizem que foi dela. O chifrinho amigo foi dela? Dela, mas diz que geralmente é com o irmão, prima, como se fosse irmão. E aí minha mãe era muito católica, mas era uma mulher muito moderna. E ela foi a Dom Helder. Só Dom Helder, não vi isso. Eu acho que deve haver o perdão. Eu disse, é claro, isso não leva a nada, ela tem filho, tem... Tá, vamos fazer essa reconciliação, isso é um acidente, uma coisa e tal. E nós levamos minha mãe levou de Itacuja. Minha mãe não tinha com quem me deixar e me levou. E aí ele foi lá no Palácio do Bispo, essa história, e ele me deu um jambo do Pará, mas como se fosse hoje. Eu não perturbava as caras conversa, ele me deu um jambo do Pará. E depois essa moça se reconciliou, tudo isso e tal. E ele sempre, quando falava de minha mãe, dizia, sua mãe nasceu para juntar as pessoas. Sua mãe gostava de comer bem, pastel de nata, bolo de rolo. Ele era, quando ia lá em casa, comia um bolinho de rolo, não aumentava. Pouquinho, porque não comia. Mas Paulo, institucionalmente, o que representou a figura de Dom Helder, que a gente poderia dizer até que Dom Helder, naquele momento, tinha asas democráticas, né? A democracia tinha sido esmurrada, jogada fora, e ele veio com aquela áurea para dizer, não é assim não pode ser assim, vamos ter calma, vamos fazer as coisas com ponderação. Institucionalmente, numa hora onde o país não tinha lei, o que representou Dom Helder naquele momento? Essa é uma boa pergunta, porque não haveria Dom Helder sem a Revolução. É uma ironia o que eu estou dizendo. O Ortega Gasset dizia que o homem é o homem e sua circunstância. Então, a ironia é que o que engrandeceu Dom Helder foi a dimensão do autoritarismo do governo que estava. Por quê? Porque uma das consequências mais visíveis do autoritarismo foi o desmantelamento da sociedade civil.
a sociedade civil se esfacela. Eu me lembro que eu fui caçado aqui, aí fui para Harvard e lá encontrei, numa viagem a Washington, encontrei Paulo Freire, um grupo de estudantes. E uma das coisas que mais impressionaram Paulo Freire foi saber que nas usinas, nas escolas, estava se ensinando moral e cívica. Aí ele disse, então essa revolução veio para ficar. Essa era a visão do Paulo Freire. Então o Dom Helder chega e encontra a sociedade civil desmantelada. E algumas instituições tiveram a compreensão do processo histórico para ser mais do que era. Não é para ser mais do que era no sentido grandiloquente, é para começar a ocupar papéis que não eram especificamente dela. E duas delas avultaram. A segunda foi a Ordem dos Advogados do Brasil, que esqueceu os problemas específicos dos advogados, a presteza na prestação jurisdicional, as relações com o judiciário, e começou a se preocupar com as questões centrais dos direitos humanos e da democracia, que é o restabelecimento do regime democrático. Mas o primeiro instrumento foi a igreja que era a única estrutura que permaneceu à margem do governo autoritário. A igreja começou a ocupar um papel estonteantemente maior do que seria o papel que era dela e passou a ser representante da sociedade brasileira. E Dom Helder era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, como se a mão invisível do destino, ou como se Deus estivesse olhando e providenciasse a presença do Helder aqui. Então ele compreendeu desde o primeiro momento o que estava acontecendo e soube da igreja uma dimensão muito além do que ela tinha. Dentro da estrutura pendular da história, só houve Dom Zé Cardoso, porque hoje Dom Helder. Quando Dom Helder saiu um pouco do extremo, a igreja, nessa visão secular, mais tranquila, é como se depois de alguém que abriu demais, fosse necessário vir alguém que fechasse demais. O azar da igreja é que o fechar demais demorou demais. O abrir de Dom Helder demorou pouco, porque a igreja poderia ter sido mais generosa e permitir que ele permanecesse na sua pregação por mais um ano. E o fechamento depois demorou demais também. Mas essas coisas fogem. Ele teve, nesse tempo de revolução, uma proibição escandalosa de aparecer, de falar, a não ser nas igrejas. Mas eu acho que isso que ajudou. Pois Por sim, quê? Porque claro. se ele aparecesse demais também, eu acho que para ele aquilo foi até uma coisa, porque ele dizia, tá vendo, rapaz, os caras não permitem que Dom Helder vá para um lugar, isso é um absurdo. Eu me lembro uma procissão que eu fui, na Semana Santa. Sermão do Encontro. O sermão do encontro que Dom Helder. Aquele dali, não precisava ele aparecer mais em lugar nenhum. Aquele era 3 meses do cara pensando. Era o lugar que restava para que ele falasse. Era sempre a igreja e a Rádio Olinda. É verdade. Foram esses dois lugares Eu onde não ele sei como a Rádio Olinda suportou, porque ele deve ter tido muita pressão. pertencia à arquidiocese. É Né? verdade. Agora, dentro da arquidiocese, ele fez coisas maravilhosas, iniciativas maravilhosas, que em seguida foram desmontadas. Mas é assim, tem gente que vem para abrir as portas. Tem gente que nasce para ferrolho. E ferrolho cego, e tem que botar coisa para ele funcionar. Daqui a pouco a gente fala. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like. Programa
programa do Bocão. Amigos, nós estamos voltando, conversando nesse programa Fim de Noite com você. E por quê? Por causa da Chinarai, por causa da Folha de Pernambuco, o jornal que o pernambucano lê, por causa do Real Hospital Português, meu amigo Sr. Alberto Vieira da Costa, gente da melhor qualidade, por causa da Hotlink, por causa de vários patrocinadores que ajudam a ter um programa como esse, que não é um programa de televisão aberta, você está me vendo, mas é muito bom fazer um programa como esse, porque a gente está conversando, batendo papo. Não tem coisa melhor do que bater papo, jogar a conversa fora. Mas na vida de Noel, houve momentos muito tensos, muito complicados, e que ele, parece que nessas horas aí é que ele se revestia de tranquilidade e coragem. Porque ser tranquilo, numa hora que todos estão nervosos, é uma coisa de muita inteligência, porque tem que ter alguém para ser o pêndulo da situação. Entenderia? Você, que era uma pessoa mais ligada à rua, mais ligada àquele que Dom Helder procurava mais, que era o irmão que nada tinha. Qual foi a hora mais tensa que você se lembra, junto com o Dom Helder, aquela coisa de polícia, de militar, aquela coisa toda? Qual foi a hora mais tensa que você viveu com ele? Veja, eu não vivi com Dom Helder o tempo da ditadura aqui, da repressão, porque eu não morava aqui em Recife. Certo? Então, não vivenciei com ele esses momentos. Então, mas, por exemplo, tem um momento dos padres americanos, quando tiveram aqui, que foram presos, que andavam no meio da rua. Mas, Bocão, o momento mais doloroso dele, entendeu? Talvez não saiba. Mas o mais doloroso foi a perda de Padre Henrique. Sem nenhuma dúvida. O momento em que você via que ele sentiu mais, porque não, o alvo não era Padre Henrique, o alvo era ele. Esse foi sem dúvida o mais dramático. Ele sabia também que aquela morte, né, seria de um mártir, porque aquilo nunca seria resolvido. Você nunca teria o culpado. Jogar em cima daquele Rogério Matos, que não tinha nada nessa história. Jogar em cima foi X9, foi X9. Que foi a morte dos outros. Mas com aquela rural famosa, a Verde, Rural Verde, má memória. Da memória de Cândido que eu diga. Cândido figura humana. Então, veja bem, Zé Paulo, o que eu queria falar aqui nessa hora, por exemplo, o enterro de Padre Henrique. Quando ele ordenou o silêncio, não se fala, não se protesta, porque senão vai morrer mais gente. Vamos ter calma, o silêncio parece que foi pior para a ditadura do que um grande protesto. Não acha não, Zé Paulo? Mas no velório, eu por acaso já tinha 18 anos, a coisa que mais me marcou, porque papai não me deixou guiar antes de 18. A coisa que mais me marcou é ver o pessoal com a cadernetinha anotando a placa de cada carro que estava ali. Cada carro, eu cheguei lá, você estava anotando a placa do meu carro. Eram tempos difíceis. Corredor que se formou. Mas houve isso, né? Corredor que se formou de policiais armados ao longo de um lado e de outro da rua. Nós fomos a pé do Espinheiro para a Várzea. Mas a polícia teve muito bom senso ali, viu, Marieta? Não tinha porque os ânimos, sim, mas os ânimos estavam tão à flor da pele. Tomar as faixas e tal. Sim, mas se a polícia tivesse sido um pouquinho além, tinha acontecido um problema sério. E aí, eles ficaram contidos, viu? Um pouco, compreenderam o momento e tiveram a inteligência de ficar um pouquinho à margem. Mas me parece um momento de muita emoção. Que também foi fundamental quando o Dom chegou no cemitério, ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Não pode dizer, porque se disser vai levar uma catástrofe. Então vamos ter calma. Porque ter calma numa hora dessa. É muito difícil. De um ente querido morto ali, que o cara sabia que não puderam me matar e mataram o outro. E passar esse recado adiante, boca a boca, no cochicho, para que todo mundo fizesse silêncio. Ao mesmo tempo, num outro momento, numa outra situação histórica, mas onde ele revelou a tranquilidade e ao mesmo tempo a firmeza, foi lá na Paraíba, com Zé Maria Pires, quando os dois bispos, foram tanger o gado do latifundiário,
que mandou o gado invadir as propriedades dos pequenos lavradores. Então, eles foram lá... Foram comer a colheita, né? Exatamente. Então, quer dizer, aí também, num momento desse, claro, a tranquilidade, mas também a firmeza em determinado momento de dizer, não, esse momento de dar nosso testemunho. Então, ele tinha essa capacidade de medir o momento certo e a atitude certa naquele momento. Então, claro, numa hora de conflito, principalmente com o poder militar, era necessário manter a calma, não provocar, mas ao mesmo tempo, num caso como aquele, dizer, não, aqui é necessário assumir a firmeza para agir. Tem uma diferença de firmeza e violência. Exato, era isso, então, exatamente. Ele era pela não violência. Claro, ele sempre Qual foi. era o time de Dom Helder? Eu nunca soube o time de Dom Helder. O Zé Paulo ainda agora falou que ele não sabia disso. Mas ele, qual era o time? Todo mundo tem um time. Não é possível, né? Todo mundo não. Ele não tinha. Ele não tinha. As Ele pessoas... era esperto demais para ter um time. Um jornalista uma vez insistiu, mas não é possível, não houve nenhuma mulher na sua vida. Não, meu amigo. Não é possível, não acredito. Aliás, houve. O jornalista pegou depressa, ele disse, a mãe de Deus, a minha mãe, o homem, o que é que eu vou fazer agora? Era muito interessante como ele saía pela tangente às vezes. E tem uma coisa, viu, Maria, tem engraçado. Uma vez eu vi, estava uma equipe de televisão lá, aí disseram, olha, eu vou dizer quais são as perguntas. Nunca me esqueci disso. Vou me dizer quais são as perguntas que eu vou fazer. Ele virou-se e disse, meu amigo, não diga não, que eu fico burro. Eu depois entendi. É que quando você sabe a pergunta, você fica um pouco... Inibido. Tranquilo na resposta. Cara de idiota. É bom não saber, porque a adrenalina corre um pouco mais solta. Não me faça não, eu fico meio burro. Agora, Pergunte na hora, se eu puder eu respondo. Dom Helder tinha corpo de passarinho. Ele comia como um Ele passarinho. comia como um passarinho. E não dormia. E não dormia. Tinha aquela coisa. Rezava, escrevia Pronto. de madrugada. Pois é. Eu ontem estive olhando a cama de Dom Helder. Eu não dormiria naquela cama. Ele E não também tinha não. janela, não tinha ventilador. Ele também não dormia não. Não tinha janela, não tinha ventilador, não tinha nada. calor Aquela coisa de estreitinha, lascar. pois é. Agora, eu fico pensando numa coisa, Zé Paulo, os três podem falar sobre isso. É quando você é subjugado e censurado pela mãe que você ama. É uma hora muito difícil para qualquer pessoa. Claro. Eu imagino para um sacerdote que chega a bispo e se dedica à igreja como um filho. Porque Dom Helder tinha Maria Santíssima, como eu tenho. Mãe uma incrível. mãe maior. É uma coisa maior. E vê a própria igreja dizendo, não faz, não pode, não deve, ó os homens, toma cuidado. Como é que esse homem ia dormir todo dia? Dizer, meu Deus, eu estou servindo a isso aqui, eu tenho que servir diferente. Como era isso, hein, Olha, a gente se perguntou muito isso nos primeiros anos da presença do sucessor dele aqui em Recife. Quando a gente se revoltava... Sucessor não, o camarada que veio para o lugar dele. Exato. Eu nunca... Sucessor, né? Eu nunca chamo... Eu chamo a autoridade eclesiástica. Claro. Né? Mas porque a gente se revoltava internamente diante de certas atitudes deles. E Dom Helder sempre disse... Não, ou seja, ele manifestava um respeito impressionante pela igreja, então reconhecendo que aquilo, hierarquia da igreja. exato, que aquilo também fazia parte dos planos de Deus, certo? Embora que alguns anos depois, eu lembro numa roda com ele, umas 5, 6 pessoas, ele admitiu de ter errado, ou seja, não de ter, não porque ele não reclamou, mas ele mesmo reconheceu que ele deveria ter falado, protestado, pelo menos lá em cima. Zé Paulo, qual é a sua visão disso? A minha visão é que ele não ficou tão calado assim, porque houve todo o movimento insurrecional da igreja latino-americana, e Puebla, aquela coisa toda, com uma nova liturgia, uma liturgia mais comprometida com o social. Ele foi uma peça importante nisto e, portanto, a visão que eu tenho é que ele não ficou tão calado, não. Ele depois veio o Vaticano II, mas mesmo antes disso, E a maravilha essa que ele fez coisa
da Igreja da América Latina, com a pregação comprometida pelo social, que ele levou aos limites aqui, faz com que, se você olhar com mais tranquilidade do ponto de vista da história, sem desrespeito à autoridade da igreja, ele chegou aos limites com uma pregação que não tinha nada a ver com a pregação da igreja no mundo naquele tempo. Dom Helder também foi uma coisa que Marieta que às vezes eu sou também, e se quiser Paulo, tem certeza que é artista. E você não precisa estar no palco para ser artista. Claro. É só ter sensibilidade. E Dom Helder, o que ele escreveu, agora mesmo se for lançar das cartas, 6 volumes. Eu tô louco pra ler. O que ele fez em termos de música, o que ele fez em termos de arte. Né? Então havia também esse lado artista de Dom Helder. Falar para ele era uma arte, as mãos falavam, Ele falava o rosto muito, falava. Ele era muito expressivo. E isso fazia com que as pessoas amassem vê-lo falando. Porque todo o tempo ele dizia, eu falo inglês cearense. Minhas mãos me ajudam a completar o que eu não sei dizer. Aprendeu inglês com 50 anos. A partir de 50 anos. Francês ele falava desde bem criança. francês, né? Né? Francês falava bem. Francês desde criança. A família dele toda falava muito bem francês. Aprenderam em casa. Mas inglês não. E ele foi aprender e disse, nunca consegui falar sem sotaque cearense o meu inglês. Mas as mãos, os gestos, os olhos, aquilo fazia crescer. E ele era um grande marqueteiro. Dom Helder era um marqueteiro de primeira. E a batina, numa hora em que todo mundo estava indo para calça e o paletó. Eu uma vez me encontrei com ele. Botar a batina clara e não escura. Não escura. A coisa Decisão disso, um conjunto de bichos. Agora eu acho que houve... é mediático isso, né? Isso tem uma dimensão mediática. Um divisor de águas ali, Zé Paulo, Dom Helder, que foi a denúncia de Paris. Aquela coisa de ele dizer ali, meu país está torturando, meu país está matando. Se precisa tomar uma providência, a ONU, o céu, quem quer que seja. Mas se precisa... Aquela coisa de Paris, eu acho que foi um divisor de águas. De ir lá fora dizer, né, o que estava acontecendo. Zé Paulo, você não acha? Foi, mas ele era uma coisa muito delicada, ele sempre teve muito cuidado na hora de fazer isso, fazer em termos, escolher o lugar certo, a maneira certa, a linguagem certa. Tanto que ele... Porque ele nunca, embora na denúncia forte, ele nunca fez para provocar. Denegriu o Brasil. Exatamente, certo? Então, nunca foi provocativo com a autoridade política daquela época, né? com os militares. Né? Mas, ao mesmo tempo, com muita firmeza e, claro, escolhendo os momentos apropriados, os lugares apropriados para poder fazer isso. E não foi prêmio Nobel da Paz, 4 vezes. não foi por pressão do governo brasileiro. Claro, exatamente. Tanto que os O governo japoneses acharam... fica nos devendo isso, esse governo. Os japoneses resolveram dar a ele o Nirvana da Paz, a primeira vez concedido a um não japonês, a um não budista, por conta do trabalho dele e das pressões que sofreu para não receber. Mas pelo que eu senti no que eu li, e quando eu leio eu procuro interpretar para mim, quer dizer, dentro da minha alma, eu senti que ele, quando essa coisa desse Nobel não saiu de vez, ele se aliviou. Porque ficava aquela coisa... Uma cobrança. Não dele, mas de todo mundo. Era uma pressão muito grande. Vai sair um anúncio, não sei o quê, e tem uma hora que o camarada liga para ele, Dom, vai ser anunciado, esse então não me diga. Por favor, não deixe mais, eu não quero saber. Agora, daqui a pouco nós vamos falar do Dom Helder, do Banco da Providência, lá do Tururu de Paulista, da Cruzada São Sebastião. Daqui a pouco nós vamos falar do homem que fez. Nós temos um congresso brasileiro que às vezes não faz. Mas tem um homem só que fez, e fez muito, foi Dom Helder. Daqui a pouco a gente fala. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness
Programa do Bocão. Dom Helder Câmara, ele ia atrás das coisas. Por exemplo, ele fez uma viagem à Itália com os romeiros num navio da Marinha do Brasil, que as camas todas eram de lona e ferro. Levou todo mundo, trouxe de volta e foi uma viagem muito boa e muito interessante. Ele fez, quem não sabe, o aterro do Flamengo, porque ia ver Para o Congresso o Congresso Eucarístico Internacional, e ele foi para lá e conseguiu tudo aquilo e aterrou tudo aquilo e terminou fazendo. Fez a Cruzada São Sebastião, no Rio de Janeiro, que foi um primeiro enclave social na Zona Sul do Rio, né, Zé Paulo? Pelo menos é o que a gente vê, aquele prédiozinho magrinho, pequenininho, feio, no meio daquela coisa enorme que é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Vem para cá e continua nesse projeto, se bem que aquilo não achei. Eu achei que a coisa dele, por exemplo, Tururu, que é aquele bairro do Paulista, foi ali, ganhou um prêmio, comprou aquela terra e deu à população. Outros engenhos que ele fez isso, Mata Sul. na Mata Sul, né? E essa coisa, Marieta, do Banco da Providência, das A feiras, grande experiência das do Banco da coisas. Providência, os pobres poderem conceber usar um banco. Aquilo foi no Rio de Janeiro, foi uma maravilha. Trouxe a experiência para cá. Aqui também deu muito certo e de repente acabaram com ela, né? Zé Acabaram. Paulo, esse lado governamental do governo, porque isso é um governo, você constrói casa, você tem banco. Esse lado governamental de fazer sem ter oficializar o feito, vamos dizer assim. É importante isso para o povo aprender. É importante, Bocão, o Tarcísio, mas eu queria me reportar uma conversa que eu tive uma vez com o Dom Helder, que eu acho que era a essência do que ele pensava. Eu uma vez disse a ele, perguntei a ele o seguinte: ô Dom Helder, o senhor que é uma presença tão importante para a igreja, o senhor não acha que é injusto o senhor estar confinado no Recife, o mundo explodindo aí, e o senhor está... O que depois aconteceu com o Dom Luciano, que foi degradado para Mariana. O senhor não acha que isso aqui é um degredo? Ele disse, meu amigo, ele disse, meu filho, isso é o maior erro de sua vida. Ele disse o seguinte: as questões centrais da igreja hoje no mundo estão todas na América Latina, na pobreza endêmica da América Latina. Na América Latina, o país mais importante é o Brasil. No Brasil, a região que mais sofre com a pobreza é o Nordeste. A capital do Nordeste é o Recife. Me colocaram Recife nesse sentido, na luta contra a pobreza. Recife é a capital do mundo. Me puseram na capital do mundo. O senhor acha que isso não é um prêmio? Quer dizer, é um pouco, Tarcísio, fazer um bolo de umas migalhas aí. E o pior é que ele acreditava realmente nisso. Ele acreditava que era possível fazer a pregação dele a partir daqui e ser ouvida no mundo como foi. Eu tenho uma teoria comigo, vocês me perdoem, mas eu acho que começou a ser desfeito todo esse trabalho ali na Joana Bezerra, quando o Papa João Paulo II abraçou Dom Helder e disse: Irmão dos Dom pobres. Helder, irmão dos pobres, meu irmão. E ele se encarrega de depois mandar uma pessoa que veio com Não sei se foi ele. compromisso. Não sei se foi ele. Não sabe. Não sei se. Quando o João Paulo disse irmãos dos pobres, irmão de Deus, era João Paulo falando. Quando o João Paulo nomeia Dom Zé Cardoso, não sei se é João. Foi a igreja. É a cozinha, o colégio, aquela coisa Exato. que. A cúpula. E o principal responsável pela indicação do outro era Dom Lucas Moreira Neves, que na época era o que presidia em Roma a congregação. Mineiro, né? Exato, a congregação dos bispos. Entendeu? Era ele que praticamente que tinha o poder de indicar. Então, ele era brasileiro, já esteve aqui no Brasil muitos anos, mas já vinha em Roma há vários anos, conhecia Cardoso porque ele morou lá
quase 30 anos. Era visitador carmelita. Então, eu acho que Zé Paulo tem razão. Acho que a indicação de muitos bispos não é o Papa. O Papa apenas disse sim porque disseram para ele, ó, para tal lugar é fulano. Exato. Assina aqui. Então, não era ele. Certo? Bom, meus amigos, nós batemos esse papo. Foi uma conversa muito bonita, muito importante, sobre essa figura, Maravilhosa. eu já vou dizer lendária, que é Dom Helder. Tem gente em Pernambuco. Pernambuco tem umas coisas que você é Lampião, aí depois vem Miguel Arraia, depois vem Gregório Filho, aí chega Dom Helder Câmara e acaba de arrombar. E até Maurício Nassau, na Galeria de Heróis. Nunca foi daqui, nunca foi herói, nunca foi porra, não chegou Nem aqui. holandês ele é. Não, mandaram ele porque jogava muito baralho lá. Vai embora aqui, tu vai ser rei. Era que disse, foi rei. Tá bom. Mas nós vamos terminar este programa sobre o Dom da Paz, sobre Dom Helder Câmara. Sou eu e a quem estou falando ou desejando falar. Um nordestino falando a nordestinos, com os olhos postos no Brasil, na América Latina e no mundo. Uma criatura humana que se considera irmão de fraqueza e pecado dos homens de todas as raças e de todos os cantos do mundo. Um cristão se dirigindo a cristãos, mas de coração aberto, ecumenicamente, para os homens de todos os credos e de todas as ideologias. Um bispo da Igreja Católica que, à imitação de Cristo, não vem para ser servido, mas para servir. Por estranho que a alguns pareça, afirmo que no Nordeste, Cristo se chama Zé Antônio, Severino, ex homo. Eis o Cristo, eis o homem. Ele é o homem que precisa de justiça, que tem direito à justiça, que merece a justiça. Com essas palavras, Dom Helder Câmara tomou posse como novo arcebispo de Olinda e Recife no dia 11 de abril de 1964. Palavras que não soaram bem aos ouvidos dos militares, recém-instalados no poder pelo golpe de 64. Foi uma chegada muito significativa para o momento político que nós estávamos vivendo. Dom Helder chegou como uma figura singular. Fez um discurso, realmente foi uma peça marcante, porque foi uma trajetória, foi uma lição de ecumenismo. Dom Helder disse no seu discurso que iria governar a arquidiocese para todos, sobretudo para os pobres, que as portas do palácio estavam abertas para ricos e pobres. Naquela época, era uma época cheia de esperanças e de expectativas. O golpe militar nos deixava assim um tanto atordoados, ninguém esperava aquilo. E a vinda de Dom Helder era a sensação de que nós íamos ter um pastor à altura da missão que Deus lhe confiaria, porque ele era uma pessoa capaz e era uma pessoa profundamente engajada com relação ao povo. Era um homem realmente voltado para o povo. Para Dom Helder, a Igreja dos Pobres não era um título retórico, uma frase de efeito. A Igreja dos Pobres era uma ideia viva que ele colocava em prática cotidianamente. Não se cobria de ornamentos, não tinha um carro para ele mesmo, dispensava as pompas designadas aos bispos, trocava o Palácio dos Manguinhos pela singela Igrejinha das Fronteiras, um nome significativo para a moradia do homem que aboliu as fronteiras entre o seu povo e a sua igreja. Dom
como era carinhosamente chamado pelos fiéis, parecia tirar suas energias de um outro plano, alimentando-se de outro tipo de matéria, vivendo o milagre discreto e diário de ter mais para dar de si, quanto mais se doasse, se gastasse em situações tensas, defendendo os direitos e a dignidade dos filhos de Deus. Dom Helder se recusou a estabelecer qualquer contato que significasse apoio aos militares. E Dom Helder, esse conflito foi num crescendo, a tal ponto que Dom Helder foi impedido pelos militares de falar. Os jornais, os canais de televisão foram proibidos de mencionar o nome de Dom Helder. Foi, desde o começo do chamado golpe militar e da Revolução, um dos poucos bispos do Brasil que percebeu imediatamente o que se tratava e não aderiu, não deu apoio, como aconteceu com a maioria do episcopado brasileiro, que só veio perceber a partir de 1968, quando aconteceu o AI-5. Se Dom Helder pregava uma igreja solidária com os pobres na defesa dos direitos humanos, só o conseguia graças à presença de outro nome importante, de um homem que efetivamente administrava e implementava as ações da Arquidiocese de Olinda e Recife. Um colaborador leal, sem ser subserviente. Um parceiro intelectual, firme, sincero, mas suficientemente flexível para evitar sectarismos. Um religioso humilde que se dedicou ao trabalho semi-obscuro de apoio, suprindo carências e concedendo a proteção necessária nos momentos devidos. Os Palácios, o oficial dos Manguinhos e o informal do Jeriquiti, ou como classificava o arcebispo, o coração e o cérebro da arquidiocese, trabalhavam juntos, promovendo cursos, encontros e movimentos. Logo que chegou, em 64, Dom Helder fundou o Banco da Providência em Recife, uma experiência similar ao que ele havia realizado anteriormente como bispo no Rio. Em 65, começou a articular os trabalhos da Operação Esperança, ao lado da secretária que se tornaria uma espécie de auxiliar terrena do seu anjo da guarda, Maria José Duperron Cavalcante, ou simplesmente Zezita. Conhecia Dom Helder do Rio de Janeiro através do movimento bandeirante. Não imaginava que quando ele chegasse em Recife, ele fosse se lembrar de mim, telefonar e convidar-me para ser sua secretária. Relutei, apresentei algumas objeções, mas ele insistiu e pediu que refletisse diante de Deus. Com a ajuda do Dom Távora e Padre Bragança, resolvi aceitar. Observei que Dom Helder era um bispo diferente dos demais. Era muito simples, muito amável, muito firme, e sua proposta de trabalho, frente ao seu discurso de posse, era uma resposta às ansiedades dos jovens. Ele partiu para o Concílio Vaticano II, para a segunda sessão, e eu fiquei na experiência de 3 meses. E fiquei até hoje. Depois, Dom Helder aumentou seu volume de trabalho, criou o movimento Operação Esperança e deixou o trabalho comigo como secretário executivo. O trabalho da Operação Esperança, repara o nome como é bonito, né? Operação Esperança. Se ela não está sendo bem esperança, tem que ser. Ela não pode deixar de ser esperança para o povo que está sofrendo, né? Esperança para essas crianças. A gente não quer que essas crianças encontrem um mundo tão injusto como vocês encontraram. Que o primeiro trabalho que a Operação Esperança fez foi na cidade. Quando havia uma calamidade, uma cheia, muita gente ficava sem casa, a gente em cada lugar nomeava uma comissão. A comissão era assim: 3 pessoas representando o povo do lugar. Uma secretária que era professora. E o padre e o pastor evangélico. Que a gente queria sempre unir todas as forças. A Operação Esperança não queria pegar em dinheiro, né? Então, o povo, aquela comissão, se
se articulava com o povo mesmo do lugar e via casas que tinham sido completamente derrubadas, casas para as quais faltava madeira, tudo que faltava. A gente preenchia listas com cópia, ia uma cópia para a Sudene, a outra ficava com o povo. E o povo, em cada lugar, tinha um lugar para receber o material. Então, a Operação Esperança passou a ser uma instituição, uma sociedade sem fins lucrativos, uma ONG, né, como se fala hoje, uma organização da sociedade civil. Com que finalidade? De lutar por todos os meios para a promoção da pessoa humana e contra as injustiças sociais. A maioria daqueles integrantes das favelas eram pessoas provenientes da zona rural que tinham migrado por falta de condições de vida, por falta de condições de trabalho e que vinham engrossar as fileiras dos desempregados e dos favelados na cidade. Então surgiu, né, a ideia de trabalhar com o meio rural. E os homens, muitos vivem no poder e outros latifundiários. Ele fica indignado quando vê um pobre receber uma escritura de terra, né? E por isso era de agradecer a Dom Helder Câmara e a toda a comunidade da Operação Esperança por esse presente que a gente recebe aí. Muito obrigado. Deus criou a terra para todos. Para todos. A reforma agrária continuaria a fazer parte dos discursos de Dom Helder nos anos seguintes, assim como os clamores por condições de vida igualitárias e cristãs. As injúrias e perseguições ao arcebispo e seus fiéis se tornavam mais agressivas. Afinal, a permanência de Dom Helder à frente da arquidiocese coincidiu com a duração do regime ditatorial imposto em 1964. Essa igreja, esses padres e agentes pastorais, juntamente com aquele que nos liderava, no caso Dom Helder, estivemos todos sob suspeita, permanentemente sob suspeita, permanentemente vigiados, seguidos e alguns de nós perseguidos. Fomos, muitos de nós, presos, torturados e houve até quem morresse por conta disso. No caso dos padres Pedro e Dário, eles abriram o cortejo dos perseguidos e dos expulsos. Mas o golpe mais cruel, incomparavelmente mais doloroso, estava para acontecer, poucos meses depois, no dia 26 de maio de 1969. O assassinato, o martírio do padre Antônio Henrique Pereira Neto foi talvez o momento culminante de todo esse tempo de perseguição que nós passamos durante a ditadura militar. O atentado a Padre Henrique, a morte do Padre Henrique, foi uma espécie de amedrontamento para aquietar um pouco Dom Helder, como se fosse para amedrontar, porque todos percebiam que o alvo era Dom Helder. As arbitrariedades cometidas pelo regime, as torturas, as ameaças, os confrontos, tudo ficou em silêncio. Nenhuma palavra foi ouvida em nenhuma emissora de rádio e televisão, nem foi lida em jornal algum. Estava proibida qualquer menção ao arcebispo e à arquidiocese de Olinda e Recife. O silêncio imposto a Helder Câmara durou 10 anos. Equity is not the exclusive property of anybody. Egoism is not the exclusive property of anybody. Enquanto o arcebispo era calado à força no seu país, fora do Brasil, sua voz ganhava cada vez mais espaço. Dom Helder transmitia ao mundo a necessidade de mudança da estrutura estabelecida por um modelo econômico perverso. Sua mensagem de paz se opunha à violência maior contra a dignidade humana, a miséria. Seus discursos nos países desenvolvidos lembravam que a concentração de renda injusta existente no Brasil
repetia o mesmo esquema de concentração de riquezas e exploração que ocorria entre os países ricos e pobres. E foi Dom Helder quem denunciou pela primeira vez ao exterior que existia tortura de presos políticos no Brasil. Mas por aí vocês veem o estilo de Dom Helder, de Dom Lamartine, como é que as coisas caminhavam naquele tempo. Havia perseguição, mas havia muita solidariedade e uma presença fiel, um apoio a todo custo dos dois bispos, especialmente de Dom Helder. Dom Helder Câmara é doutor honoris causa das principais universidades da Europa e dos Estados Unidos, cidadão honorário em diversas cidades do Brasil, da Suíça e da França. Entre seus muitos prêmios estão o Martin Luther King dos Estados Unidos, o Internacional Viorédio da Paz e o Artesão da Paz, ambos da Itália. Prêmio Popular da Paz na Noruega e Alemanha. Memorial Juan 23 da Espanha. O Voice of Justice Sacred Pipe, concedido pelos índios norte-americanos. E o Ano da Paz, atribuído pela primeira vez para um cristão, pelos budistas do Japão. Existem vários volumes da literatura estrangeira dedicados a Dom Helder, sua visão dos problemas do terceiro mundo, do Evangelho e da missão libertadora da Igreja Católica. Suas amizades incluem personalidades de notoriedade mundial. E como se não bastasse, o próprio Papa Paulo VI via com bons olhos sua atuação. Só esse contexto pode explicar por que, na época, a ditadura militar não tomou uma medida mais radical contra o bispo. O incidente teria gravíssima repercussão internacional. E nenhuma ameaça era suficientemente forte para deter a determinação do Dom, sua fé inabalável na justiça e na paz. Quando a proibição de veicular a imagem do arcebispo chegou ao fim, as lentes das câmeras captaram o Dom de sempre. Simples, sorridente, amado pelos seus fiéis e admiradores. Aliás, cada vez mais amado e mais admirado. O tempo passado longe da imprensa não abalou a relação entre a Igreja dos Pobres e os homens de fé. E Dom Helder, ao comemorar 20 anos na Arquidiocese de Olinda e Recife, continuava pregando a justiça e a paz. E não se incomodava quando lhe perguntavam se ele fazia política dentro da igreja. Política, preocupação para que haja condição humana para todos. Política para que haja os direitos humanos para todos. Isto não é apenas um direito da igreja, é um dever. Conforme sua aposentadoria compulsória se aproximava, Dom avisava aos amigos. Eu continuarei bispo, arcebispo, continuarei amigo de vocês, continuarei morando no Recife, se Deus quiser, e mexendo no Brasil todo e no mundo. A gente anda por aí afora. 2 meses depois de se aposentar, o agora arcebispo emérito de Olinda e Recife apresentava no Brasil a sua Sinfonia dos Dois Mundos. Notre symphonie semble étant créée par notre fête d'aujourd'hui. Et alors, la symphonie. L'audace du Créateur. Um verdadeiro hino de paz, com letra de Dom Helder e música do padre suíço Pierre Calin, que já havia se apresentado em vários países. O Dom fundou as obras do Frei Francisco, com auxílio da sua secretária e amiga, Zezita. O nome Frei Francisco é uma referência ao modelo de religioso escolhido por Dom Helder.
Nossa tarefa na obra de Frei Francisco foi dar continuidade ao trabalho urbano, que sempre foi uma preocupação de Dom Helder com os movimentos populares. O povo que deixa a área rural e fica nas favelas ao redor das cidades. Prego todos a Deus. Pai, com a vossa graça, estou chegando a esta idade. Que cada vez mais eu procure querer o que quereis e somente o que quereis. A festa de aniversário foi comemorada em Fortaleza, onde nasceu e se ordenou padre. No Rio, onde se tornou bispo. Em Olinda e Recife. Em todos os lugares, todos queriam felicitar o Dom. Envio-lhe, senhor arcebispo, neste seu aniversário natalício e faço extensiva às arquidioceses que serviu, aos seus familiares e a quantos lhes são queridos, uma especial bênção apostólica. Vaticano, 27 de janeiro de 1989. João Paulo II. A carta do Papa não foi nenhuma surpresa. Quando veio ao Brasil, João Paulo II fez questão de encontrar Dom Helder, chamando-o de irmão dos pobres, meu irmão. Mas a presença mais importante à festa foram os fiéis, que festejaram seu arcebispo emérito da maneira mais espontânea possível, já que o Dom completou 80 anos em plena terça-feira de carnaval. Ano 2000 sem miséria. Um projeto? Um sonho? Um pouco dos dois. Ano 2000 sem miséria é a campanha a qual o sempre sonhador e esperançoso Dom Helder tem se dedicado nos últimos anos. Dom Helder Pessoa Câmara. Dom Helder Câmara. Dom Helder. Dom. Seu nome, assim como sua vida, foi se simplificando, reduzindo a essência. Os amigos o chamam apenas e tão somente Dom. Quem são seus amigos? Todos. Os irmãos que moram neste mundo, filhos do mesmo pai. O Dom se transformou em nome próprio ou em abreviatura. O dom do amor, o dom da bondade, o dom da humildade. Simplesmente dom de Deus. Eu me sinto uma criatura muito feliz. Recebi tanto da vida. Deus me chamou à vida. E não foi por qualidade. Não, ninguém é chamado à vida por merecimento. É pura bondade de Deus. Mas nós vamos terminar este programa sobre o Dom da Paz, sobre Dom Helder Câmara, com um poema de Marieta, que é sobre Dom Helder no céu. Eu já me despeço de você. Muito obrigado, Zé Paulo. Muito obrigado, Tanderini, pela participação. Uma boa noite para você. Você sabe que esse programa não tem preconceito. Então você que está aí com o seu esposo, você que está aí com sua mulher, você está aí com o seu caso gay,
Se você tá aí com sua... Enfim, a cama quem comanda é você. Agora antes veja meu programa. Um abraço para vocês. Terça-feira a gente tá aqui de novo. E quinta-feira na TV Saber, fazendo mais um fim de noite com você. Marieta. O poema do Helder no Céu imagina quem teria encontrado e abraçado e procurado Dom Helder naquela noite em que ele chegou lá. E aí vai de Elisete Cardoso ao Papa João Paulo, a Irmã Dulce. O poema todo não, eu vou dizer o momento final em que, depois de abraçar todo mundo, ouve-se uma voz mais forte que todas elas. E a voz diz: como é que você chega e comigo não vem falar? Fica aí de braço em braço, eu também quero abraçar. Desculpe, meu Pai Celeste, eu não tenho culpa não. Foram amigos que me deste que fizeram a confusão. Não se desculpe, querido. Só posso ficar contente vendo você preferido e amado de tanta gente. Não procure se explicar, venha logo, vá entrando. Quem viveu só para amar, viveu o céu conquistando. Acompanhei cada dia de sua vida de luta, sei como foi resistente, sei sua grande labuta. Tome a chave do seu quarto, se abanque, cearensezinho. O céu que você sonhava agora é seu inteirinho. Sei que tem gente chorando a sua falta na terra, mas aqui estava faltando a sua alegria sincera. E daqui a pouco, santinho, é assim que irão lhe chamar. O dom do seu nome, filhinho, logo, logo vão tirar. Vão juntar as coisas lindas que você andou a fazer e com a minha aprovação, São Helder você vai ser. Boa noite. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Programa do Bocão.